Nós temos que trabalhar Lucas, não em Atos, nós temos que trabalhar Lucas Atos, porque Lucas escreve 2 tratados. Ele escreve o primeiro, depois ele escreve o segundo, que sem dúvida nenhuma é uma continuação da primeira obra. Então, pensemos o seguinte, eu quero aqui que os ouvintes trabalhem junto comigo dentro dessa minha ideia. Eu estou com um texto aqui de Lucas, capítulo 10, verso 1 até o verso 20. Eu vou resumir, pastor César, porque eu não quero tomar o tempo do programa. Jesus separa ali os seus discípulos, são 70, salvo engano, e para poder fazer acerca da anunciação do reino. E Jesus diz dessa forma aos discípulos: vocês agora vão anunciar o reino de Deus. E o que é interessante é que no verso 9 é afirmado que eles teriam a possibilidade de curar os enfermos. Isso está no verso 9, no capítulo 10 do livro de Lucas. Quando nós chegamos ali nos versículos 17 a 20, os discípulos voltam de forma alegres e afirmam a Jesus: até os demônios estão sujeitos a nós. Ou seja, eles não apenas curam as pessoas, os demônios são sujeitos, eles estão pregando o evangelho. O que Jesus diz a eles, diz dessa forma: não se alegrem porque os demônios lhes são sujeitos, mas se alegrem por terem os seus nomes escritos nos céus. Isso implica salvação. Só pode ter o nome escrito nos céus quem é salvo. Na mesma ideia, no capítulo 8 do livro de Lucas, a mãe de Jesus e seus irmãos vão buscar Jesus. Quando a mãe de Jesus e seus irmãos chegam para buscá-lo, eles afirmam assim: sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus olha para os seus discípulos e diz: meus irmãos, minha mãe e meus irmãos são esses, porque ouvem e praticam a palavra de Deus. Só pode ouvir e praticar a palavra de Deus quem aí Jesus fala: é minha família. E o que é interessante, voltando de forma cronológica ao que Lucas escreve no seu primeiro tratado, no capítulo 6, versos 12 a 14, ali estão os apóstolos, incluindo Judas. E no texto da NVT está o que se tornou traidor, ou seja, que de forma paulatina Judas Iscariote, ele começa a abandonar o que ele praticava, pelo menos é o que o texto demonstra. Então, o que fica evidenciado no texto de Lucas, nós não podemos ir para Paulo sem entender o que Lucas escreve primeiro em seu tratado, e depois eu vou para Lucas 2. É inegável que as pessoas que receberam a capacitação em Atos 2, elas já eram regeneradas, elas já eram salvas, porque Jesus afirma que eles tinham seus nomes escritos no livro no livro da vida, ou seja, está com os nomes escritos nos céus, parafraseando aqui Jesus. Quando nós chegamos em Atos 2, aí sim nós vamos para o termo grego díname, que é uma capacitação, é um poder. Poder para quê? Mártires, no grego, testemunhar, e se for necessário, morrer. Onde Jesus começa a trazer uma racionalização, uma ideia lógica de lugar: Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins das terras. Portanto, a minha fala agora, nesse segundo ponto, eu creio no batismo, primeiro, que é o aspecto de regeneração, e segundo, um batismo com aspecto de capacitação, obedecendo o texto de Lucas. Quando nós olhamos para o texto de Atos 2, 8, 10 e 19, a ideia da capacitação, ela é visível por meio de falar em línguas espirituais. Eu sei que o texto de Atos 8 não tem essa evidência, mas o texto de Atos 2, 10 e 19 sim. Mas o que é mais importante, eu concordo com o senhor acerca dos exageros. Mas esses exageros, pastor Luciano, tem em todos os lugares. Todas as escolas têm seus exagerados. Tanto nesse programa como outros programas, a gente vê muitas pessoas exagerando por aí, inclusive nas redes sociais, como as pessoas são exageradas. Por isso que eu disse aqui, eu quero que as pessoas entendam que quando se trata em línguas espirituais, isto é uma evidência de algo muito maior. A ideia da capacitação como uma segunda bênção é a propagação do evangelho, porque todo o contexto está no capítulo 1, versos 4 a 8. Vocês serão batizados com o Espírito Santo, vocês receberão essa potência, esse díname para vocês divulgarem o evangelho de Cristo. Por conta disto, é inegável que atualmente as igrejas que mais crescem no campo missionário, não só no Brasil, mas no mundo, são igrejas carismáticas e pentecostais. Chegou um determinado momento que a racionalidade, que é uma das características da pós-modernidade, infelizmente está institucionalizando algumas igrejas
evangélicas. E as pessoas não estão apenas deixando de buscar. Paulo fala em Efésios, capítulo 5, verso 18, não vos embriagueis com vinho onde quer contenda. Mas é imperativo, mas sejam cheios do Espírito, controlados pelo Espírito Santo. Mas o que tem controlado as pessoas hoje é o meio acadêmico. Eu vou dizer aqui algo e eu quero que as pessoas entendam com muito respeito. Toda teologia feita em gabinete é pagã. A boa teologia, ela é feita com joelhos no chão e lágrimas nos olhos. Teologizar é pensar em Deus e nas coisas de Deus. Não tem como teologizar sem fé. Não tem como teologizar sem esse aspecto empírico dessas coisas espirituais. É por isso que as experiências pentecostais, elas estão aí. Não tem como negar isso.